Olá para você! E aí, como é que você tá? Eu sou Larissa, esse é o nosso gabinete. Nesse mês discutindo o livro Questões do Humano na Contemporaneidade, Olhares Gestálticos. É um livro organizado pela Lilian Frazão, uma autora bem importante dentro da Gestalt terapia. E a gente está discutindo o capítulo 2. O capítulo 2 tem o seguinte título: Busca do sentido do ser ou perda da identidade, lidando com os padrões socialmente impostos. É um texto da Lica Queiroz e no vídeo passado a gente começou a dizer sobre como ela traz aí no texto uma discussão a partir da nossa imersão no que ela está chamando, e ela toma essa expressão emprestada do Lipovetsky, hipermodernidade. Então, como é que o sujeito, como é que a pessoa hoje está imersa naquilo que a gente vai ter como hiper tudo, né? Então, ele usa, inclusive, o Lipovetsky, esse conceito de hipermodernidade para dizer que tudo tudo é excessivo na modernidade atual, né? Então, diferente da modernidade quando ela aparece historicamente, né? Lá no século XVIII, o momento em que a gente chama o final do Renascimento e o começo, Revolução Francesa, Revolução Industrial e o começo dessa nova era, a gente vai conceituar como modernidade. O Lipovetsky vai dizer, a gente não venceu ainda aquilo que organiza a cosmovisão moderna. Então, para ele, nós ainda somos modernos, só que agora nós somos hipermodernos, porque tudo é muito excessivo. E a Lica Queiroz, a autora desse texto, concorda, corrobora essa ideia do Lipovetsky e vai dizer, bom, um dos grandes excessos que a gente tem hoje é o excesso de realidade digital, da realidade apresentada pelo meio digital. Então, sim, estamos bastante envolvidos pela realidade digital, a ponto aí, né, de fazer até uma discussão que também é bastante atual sobre o que é real e o que não é real, como é que a gente vai dar, a partir de agora, a nova medida da verdade. Mas isso é conversa para outra hora. Aqui, quando ela diz, a gente está, então, assolado, tomado, devastado e devassado pela mídia, pelas redes midiáticas, ela está dizendo, o corpo do sujeito também vai sendo definido assim, e a gente tem informações que muitas vezes são ambíguas e muitas vezes são opostas, inclusive. Por exemplo, ela vai falar de um paradoxo colocado sobre o corpo, que é: o seu corpo deve ser magro, o seu corpo deve estar dentro de um padrão de musculatura, de beleza, de peso, de altura, parará, parará, e ao mesmo tempo você tem um bombardeio te convidando ao consumo de comidas e bebidas incríveis, né, que são deliciosas, que estão cheias de gostosura. Então, como é que você faz se você tem que ser magro, mas o mundo está te convidando para consumir, especialmente comida e bebida? Então, para onde vamos? Vamos para o excesso do comer e beber e de ter a experiência disso? Ou vamos para o excesso da magreza, da privação, da restrição calórica? Bom, e aí ela coloca, isso pode levar, por exemplo, a algo que é bastante comum também que a gente presencia na clínica, que é a dismorfia. A dismorfia envolve, primeiro, uma preocupação excessiva com o corpo e, segundo, um enxergar sempre insatisfeito do seu corpo. Você está sempre enxergando o seu corpo de um jeito que não satisfaz ao padrão ou ao que você deveria estar ostentando. Para a Gestalt terapia, é importante dizer, a gente não tem um corpo, a gente é um corpo. Então, o corpo não é algo que eu porto ou não porto, é impossível, né? É algo que eu sou. Então, se o meu corpo está adoecido, eu estou adoecida. E uma das possibilidades bastante comuns é a gente ver essa ideia de dismorfia e o seu corpo nunca atender ao padrão, ao que está colocado socialmente como exigência, né? E aí a gente também tem aí a exigência da juventude eterna. Nós estamos vendo aí recentemente, né,
uma questão que tomou a mídia, tomou as discussões, que é a harmonização facial de um ator, né, o Stênio Garcia. Então isso virou meme, virou figurinha, virou sinônimo de brincadeira, porque na harmonização facial que ele faz, ele mexe muito na estrutura do rosto. A ideia é rejuvenescer, ele inclusive diz isso textualmente, ele diz, numa entrevista que ele deu, fiquei aí uns 15 anos mais jovem. Mas como a Lica Queiroz está colocando aqui, muitas vezes isso recai sobre essa ideia de quem sou eu? Né? Essa é uma questão que eu me pergunto também. As pessoas que vão mexendo muito no rosto, será que elas querem olhar para o espelho e, na verdade, perder-se daquilo que elas tinham a ponto de dizer, cara, quem sou eu afinal? Será que a gente chega nisso? Né? Será que a pessoa, quando vai se definindo a partir daquilo que um médico, um esteticista ou outro profissional diz, será que ela vai chegar nesse lugar de não reconhecimento? Será que esse é o real desejo dela? Será que ela gostaria, a pessoa gostaria de, no final das contas, dizer, nossa, não tô mesmo me reconhecendo e ok, era isso que eu queria. E para nós clínicos, para nós terapeutas, a pergunta vai ser sempre essa. Uma das grandes perguntas que a gente faz é, mas o que é que você queria mesmo? Onde é que está de fato o seu desejo? Então, aqui não vai nenhum tipo de avaliação sobre o que o Stênio Garcia deveria fazer ou não deveria fazer, porque o corpo é dele, a cara é dele, a experiência é dele. Mas sendo ele uma pessoa pública, essa é uma discussão que a gente faz a partir da ilustração que ele traz. Né? Então vejam, a proposta clínica é que a gente vá desenvolvendo de novo a awareness da experiência. A awareness para Gestalt terapia é um conceito que fala sobre como é que o sujeito contata mais amplamente, mais significativamente, mais transformativamente a experiência que ele está tendo, a experiência de estar no mundo. Então, ter uma awareness é conhecer para além do que a cognição propõe. Né? Então, dentro da terapia, esse é um dos nossos grandes trabalhos, que a gente possa facilitar a awareness do nosso cliente, do nosso paciente. E a awareness envolve a awareness sobre o corpo singular, sobre a sua própria experiência de ter aquele corpo e ir entendendo para além da cognição o que esse corpo, que é você, expressa. O que ele expressa do seu desejo, que sentido essa expressão vai tendo dentro das relações. O livro vai render, hein? Tem mais coisa aí pra gente discutir. Claro, se você gostou, eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para contar para as pessoas, para dizer se você viu Stênio Garcia e o que você pensa a esse respeito, né? E o que você pensa sobre essa necessidade de uma awareness corporal, experiencial. Fica com a gente que tem mais. Esse mês estaremos aí nesse livro com outras discussões que são bacanas. Se você conhece o livro, coloca aí pra gente o que você gostaria de ver comentado. Obrigada. Beijo. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade, critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.